Tessalonicenses. Nossa, faltando tanta gente que agora na frente. Ou puseram a mais, né? Muito bem. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Que ninguém nessa matéria oprima o seu irmão, nem defraude, porque o Senhor faz justiça de todas essas coisas, como já antes vou-lo temos dito e asseverado. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Cada um de vós saiba possuir o seu corpo, sem deixar levar pelas paixões desregradas como os pagãos. Palavra do Senhor. Se a família é santuário de vida, aqui nós entendemos bem, e eu peço a Deus a graça que a gente consiga transmitir como a Bíblia, como Deus enxerga o mistério do corpo humano. Eu não tenho dúvida de uma coisa: o único sacramento que a igreja jamais teria inventado é o sacramento do matrimônio. Batismo a igreja podia ter inventado, bonitinho, criança, jogar água na cabeça da criança. Unção dos enfermos a igreja podia ter inventado. Caridade, pessoa doente, pessoa está morrendo, está escangaiada, vamos lá. Ordenação a igreja podia ter inventado, ainda mais a igreja masculina, homens revestidos de um poder, de uma dignidade sacerdotal, diaconal, isso é uma beleza. Eucaristia, a igreja até podia ter inventado, dar um pão sagrado. Confissão, coisa sagrada, coisa bonita. Mas matrimônio, o único sacramento que a igreja não teria inventado. Por que não? Qual é a ideia que as pessoas tinham, vamos pegar 30 anos atrás, da sexualidade? Então você imagina 2000 anos. E o terrível é que nós saímos do tabu e estamos caindo na libertinagem. E eu digo que a igreja não teria inventado por quê? Quando é que se realiza de fato o matrimônio? Quando? Como sacramento. Quando há até consumado. Uma palavra bonita. Para dizer o quê? Quando é que se consuma o matrimônio? Quando o homem e uma mulher se unem através de uma relação genital, mais do que sexual. Sexualidade é a globalidade do nosso corpo. A minha letra reflete a minha sexualidade. Minha unha, posso pintar minha unha de esmalte e tudo. Cortar um pedacinho dela, levar num laboratório, examinar, fala, é de homem. Pode ser até que seja um homem meio atrapalhado, mas é. Não tenha dúvida. Porque a sexualidade está em cada poro, no pelo. Cada fio de cabelo do homem é masculino, da mulher é feminino. Então, sexualidade é o todo que... Bom, sexo vem de secção, de parte. É mais do que sexualidade, é uma relação... De onde veio a palavra genital? De Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Genitais. Tinha que ser a parte mais linda do corpo. E, no entanto, falem para mim, exercício, fale para mim 2 apelidos do braço.
Tem? Apelido do braço. Da perna. E por que só em português já foi levantado mais de 150 nomes, sobrenomes para o pênis e a vagina? E cada um mais medonho que mesmo que não tivesse sendo gravado, eu não falaria. Porque tem nomes que a gente sabe que foi inventado pelo demônio mesmo. Por quê? Por que os genitais têm tanto apelido? Tem gente que dá nome aos seus genitais. Conheci um rapaz que o dele chamava Antônio Alexandre. Esse rapaz tinha um complexo enorme, porque eu passei um nome desse tamanho. Antônio Alexandre. Né? Quando vai falar, fala assim, as partes. Pero Vaz de Caminha escreveu na carta ao rei que os índios não tinham vergonha de mostrar suas vergonhas. Olha que nome foram inventar. Então nós temos um preconceito cultural com essa parte do nosso corpo. Agora vocês digam para mim, vocês acham que a igreja ia dizer que ali, quando se une o pênis com a vagina, que ali esteja acontecendo um lugar escolhido por Deus? Ah, não ia inventar isso nunca. Pois até a mãe educa o filho que os genitais dele é feio. Tira a mão daí! Papai do céu não gosta! Se não gosta, para que pendurou então de mim? Olha, foi eu que pedi para pôr de mim? Não foi. Deus fez o olhinho, a boquinha, a orelhinha, cabecinha, foi Deus que fez a perninha, e o encardido ficou com raiva e veio e pendurou um negócio aqui. Não é essa a ideia que você tem? Coisa feia. Aquelas partes. Vocês vejam, para mim essa é a primeira vitória do encardido sobre nossa sexualidade. Você olhar para os genitais com preconceito. E mais depois do preconceito vem uma ideia errada, uma ideia como ligada a coisa feia, coisa que você não tem intimidade, é uma coisa na gente. E tudo que tiver relacionado a isso é feio, é pecaminoso. Olha que vitória. Por que o encardido vai fazer? Exatamente porque ali há um mistério, e esse mistério foi colocado por Deus. Para mim, então, a segunda missão do casal cristão é recuperar uma visão equilibrada, santa e bonita da sexualidade. Porque não tenham dúvida, os senhores e as senhoras, de que esse lugar que Deus escolheu no corpo, foi Deus que escolheu também, é santuário, esse lugar que Deus escolheu no corpo para ser fonte dessa vida, a família, para ser santuário de vida, se realiza na cama. Quando Hebreus fala, para não macular o leito conjugal, eu penso que o autor sagrado tem essa visão aí. É na cama. São Paulo vai fazer toda a analogia do corpo de Cristo com os membros do corpo humano, e não vai ter medo nenhum depois de falar do corpo humano como sinal efetivo da presença de Deus, o corpo de um que depende do corpo do outro, que pertence ao outro. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Mas a primeira grande vitória do encardido foi essa. Foi fazer com que o ser humano não mostre a sua nudez para Deus. Veja que a primeira consequência, como é que Deus descobriu que Adão e Eva tinham pecado? Se eles se esconderam. E quando eles apareceram lá do meio do mato, Deus caiu na gargalhada. Porque eles tinham feito umas tanguinhas com folha de figueira ou de videira. Folhinha. Fosse uma folha de bananeira, fosse um caeté, né? Umas folhinhas de nada. Deus olhou, rachou o bico de tanto dar risada. Por isso que Deus depois costurou lá, ele
Vê que o primeiro estilista da história foi Deus. Ele que fez a roupa da Adão e Eva, costureiro. Porque tapar lá as coisinhas de nada. O pecado levou o ser humano a primeira coisa a fazer, esconder a sua intimidade física de Deus. Então passamos a ter uma visão pejorativa do corpo. E eu não sei aonde for descobrir isso, porque a Bíblia olha para o corpo como um sinal sagrado e consagrado. Não sabeis que vosso corpo é templo onde habita Deus? Gente, não tem nenhum livro de nenhuma história religiosa que é capaz de afirmar isso, que Deus mora no nosso corpo. Isso é um absurdo. E não é só uma das pessoas da Trindade, não, as três moram no nosso corpo. Jesus disse que nós viremos nele e faremos nele a nossa morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. No 3,16, depois no 6 de 1 Coríntios, São Paulo afirma, antes de falar do sexo, no capítulo 7 de Coríntios, São Paulo falou no 3 e no 6, de que o corpo é lugar sagrado, é lugar onde habita Deus. E por isso ele não pode ser aporcalhado. O próprio padre Quevedo, que é mais Quevedo do que padre, como parapsicólogo, ele diz que tem um milagre que ele acredita como milagre. E esse milagre é o milagre da incorruptibilidade dos corpos. Há no mundo, conhecido pela ciência, aproximadamente 2.000 corpos incorruptíveis, como o de Santa Rita de Cássia, como o de Santa Clara, do São Pio X e outros. Não cito João 23, porque é muito recente ainda, então nós não sabemos se o corpo dele é incorruptível ou se até agora está incorruptível. Bem, o próprio Quevedo afirma o seguinte: esse milagre só se dá com corpos de pessoas católicas. Não existe nenhuma outra religião que encontrou, e olha que tem religião que tem muito mais gente que nós católicos. Não encontrou ainda nenhum corpo em cemitério budista, em cemitério luterano, em cemitério brahmanista, judeu, em que tenha encontrado um corpo incorruptível. Isso é um dado, isso é ciência. Por que será isso? Ora, você quer elevação do corpo no nível mais sagrado do que Jesus Cristo se dá para nós na Eucaristia? Pensa bem. Igual a Igreja Católica vê o corpo, não existe religião nenhuma no planeta. O corpo é morada de Deus, é santificado, é feito por Deus, tem a marca de Deus. E quando nós falamos corpo, nós não estamos falando só do coração, nós estamos falando da cabeça, do coração, do pênis, da vagina, das nádegas. Amanhã nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. O que significa isso? Que há um corpo feminino completo no céu. Nossa Senhora tinha seio, útero, ovário, vagina, nádegas, igualzinha e muito mais bonita, com certeza, pois uma menina que se manteve pura, virgem, casta o tempo inteiro. Os seios de Nossa Senhora foram elogiados na Bíblia. Bendito os seios que te amamentaram. Tem um corpo. Jesus Cristo, Deus se fez carne. Capítulo 1 de São João, versículo 14. O verbo de Deus se fez carne. E o termo grego que ele usa é sarx. Sarx é a carne na sua corruptibilidade, a carne na sua podridão, a carne que pode se estragar. Então há um corpo masculino e um corpo feminino no céu, perfeitinho. De Jesus nenhum de seus ossos foram quebrados. Jesus tinha pênis, tinha testículo, Jesus tinha espermatozoide, tinha sêmen, Jesus tinha poluição noturna, então não era homem. Nossa Senhora tinha menstruação, então não era mulher.
E a nossa fé nos diz que lá em cima está um corpo masculino e um corpo feminino incorruptos, santos, bonitos e completos. Quando Jesus foi crucificado, o seu pênis apareceu publicamente. Ele estava completamente nu. A nudez de Adão e Eva, que esconde de Deus, Jesus assume essa nudez e mostra Deus. Deus se mostra na nudez de Jesus. Não existe nenhuma religião que tenha essa visão do corpo. Então nós católicos não podemos ter essa visão pejorativa, essa visão errada, porque isso é uma arma do demônio. A educação de filhos católicos quanto ao seu corpo tem que mudar. Tem que tirar essa ideia de que sexo é coisa feia, medonha, que se faz escondido porque é feio. Não! Se reserva porque é bonito demais, é diferente. Você não põe mais roupas sobre as partes íntimas porque ela é feia. Não, é porque ela é íntima, porque é mais preciosa. Quando você vai num museu e chega lá, tem uma obra de arte, de ouro, única no mundo, ninguém pode chegar perto. Aqui tem proteção, você pode olhar, mas não pode tocar. O corpo é algo mais ou menos assim. A sacralidade. Mas nós perdemos isso, gente. Então veja, o pudor foi uma arma que o encardido usou para fazer com que a gente passasse a enxergar nosso corpo. Então, eu não tenho intimidade com o meu corpo. Eu não tenho intimidade com a minha nudez. Eu sou criado como que se esse negócio que eu tenho aqui do meu corpo, então eu invento um apelido, e alguns, meu Deus do céu, é medonho, é pavoroso, é infernal, é diabólico, é encardido. Principalmente esses nomezinhos carinhosos que a mãe fala para a filha ou para o filho, do seu piu-piu e não sei das quantas. É pavoroso, por quê? Por que não inventa apelido para o resto do corpo? Por trás disso tem o dedão do encardido. Porque no meu livro Cure Seu Coração eu trato um pouco desse tema, que eu ainda quero aprofundar muito. Na minha concepção, agora deixar bem claro aqui para vocês e para quem estiver ouvindo depois da gravação. Essa é a minha ideia. Isso não é a teologia da igreja. Na minha ideia, a hora em que o anjo se rebelou foi quando Deus fez o homem e a mulher. Nada me tira isso da cabeça. Qual é a maior raiva do encardido? Deus ter feito homem e mulher a sua imagem, e isso ele não aceitou. Por isso que a grande missão dele, o grande objetivo do encardido é deformar a imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano. E quando a Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, está falando do seu corpo. Malaquias começava dizendo no versículo 10, nós somos cria de Deus, feitos pelas mãos de Deus, obras-primas de Deus. E o Gênesis não tem medo de falar isso com todas as letras. Leia com calma o capítulo 1 de Gênesis. E você vai perceber que o autor sagrado quis marcar algumas ideias chaves ali. Por exemplo, e Deus disse, isso é uma ideia chave. O universo inteiro é fruto da palavra de Deus. E Deus disse, faça-se. Todas as ordens da criação de Deus são ordens impessoais. Impessoais. Faça-se a luz. E a luz se fez. Aconteça e passa a acontecer. É ipso facto, é na hora. Todas as ordens da criação de Deus, do mundo inteiro, do universo inteiro, o macro e o microcosmos, são impessoais e singulares. Faça-se. Ao final de cada obra criada, o Gênesis coloca a conclusão de Deus. E Deus viu que tudo era bom. Aí quando chega na hora de fazer o ser humano, muda tudo. E é intencional. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse,
Dois pontos. Igualzinho das outras vezes. Mas aí vem um plural pessoal. Façamos. Em português, nós sabemos com toda a clareza da gramática, o verbo segue o sujeito. Se o verbo está no plural, façamos, logo, o pronome aí, o sujeito é nós. E quem é esse nós? Aí nós já temos um proto-evangelho da Trindade, versículo 26 de Gênesis. A Santíssima Trindade. E para reforçar isso, leia juntos aí o versículo 26 e o 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. E Deus disse, façamos. Primeira ordem de Deus. Façamos quem? Tradução da Bíblia da CNBB. O ser humano. Ave Maria fala homem, esse homem genérico. Façamos o ser humano a nossa. Para não falar que isso aqui é um erro, a concordância. A nossa imagem e nossa semelhança. Não é só imagem. O retrato é uma imagem, mas não tem semelhança. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Continua. Não, versículo 20. Aí vem a função. Versículo 27. E Deus criou o ser humano, singular, a sua imagem. Vírgula de novo. A imagem de Deus o criou. E a conclusão termina o versículo 27 no plural. Homem e mulher. É tudo intencional. A passagem aqui, do plural e o singular, é o tempo todo. Vocês, marido e mulher, entendem bem isso. Como na vida a dois, o singular e o plural se confundem. Deus parte a ordem no plural, o ser humano singular, o nossa é plural, imagem e semelhança é singular, homem e mulher é plural. Conta aí na sua Bíblia, quantas vezes aparece o termo criou? E quantas vezes aparece imagem? Nesses dois versículos. A ideia do autor sagrado é para dizer que o ser humano é imagem do Pai, é imagem do Filho e é imagem do Espírito. Por isso aparece 3 vezes. Que o ser humano é criação do Pai, que o ser humano é criação do Filho, que o ser humano é criação do Espírito Santo. Por isso criou aparece 3 vezes. Coincidência. Em 2 versículos. Não parece que o autor sagrado força o texto para chegar nisso? Porque quer tornar explícito. E Deus criou o homem e a mulher a sua imagem o criou, o homem e a mulher e o criou. Pega aquelas canetinhas de cor diferente e risca. Cada vez que aparece a palavra, você risca em verde, depois em vermelho. Aí você dá uma olhada, depois tem uma fotografia. É intencional. E Deus criou o ser humano. Está aqui, ó. Isso é intencional. Não é aquela ordem impessoal. Como é que Deus fez o ser humano? Pôs a mão. Fez um boneco. Pegou a costela do Adão. Quando o Adão saía para dar umas voltas no paraíso e voltava, se a Eva ficasse desconfiada que ele estava traindo-a, o que ela fazia? Contava as costelas dele. Se tivesse faltando uma, lá tem outra por aí na história. Por isso que Adão era magro, com certeza, para poder contar as costelinhas dele. Ela nunca tratava bem dele. Quando a mulher não trata muito bem do marido, ela está querendo ver a costela dele para isso, para ver se está faltando um pedaço aí. Quando ela gosta, confia no marido, trata bem, ele vai ficando gordão. Tem perigo, está segura que a costela dele está garantida.
A Bíblia não tem medo de dizer que Deus fez o ser humano, que Ele botou a mão. Salmo 138, o que diz? Tu, ó Senhor, me teceste. O que é tecer, gente? Tecer é fazer, juntar pedacinho, fiozinho por fiozinho. No seio da minha mãe. Portanto, a nossa fé nos garante. O ser humano é obra-prima das mãos de Deus. É o ápice. A nossa fé diz o seguinte: o ser humano é o único ser criado com o desejo em si mesmo. Deus criou o ser humano, foi desejo do coração de Deus, mais do que desejo, foi vontade de Deus, explícita vontade de Deus. Além disso, a Bíblia não tem medo de dizer que todo o universo foi criado para o ser humano. Hoje em dia, quando se fala da ecologia, se nivela tudo, porque a vida humana e a vida da terra, isso tudo é feito para o ser humano. É outra dedada do encardido, é essa. Hoje se defende a terra. E o ser humano pela terra se mata. Está errado? A Bíblia fala com todas as letras. O ser humano é dom de Deus, é criação de Deus, é obra-prima de Deus. Deus se colocou no humano. Por isso que o encardido se rebelou contra Deus. Como é que pode Deus ter feito o ser humano nesse sentido acima dos anjos? Acima dos anjos. Anjo não se reproduz. Anjo não casa. A Bíblia mesmo diz isso. O anjo, ele é toda a sua geração completa nele. Porque ele não é semelhança de Deus, ele é imagem de Deus. Ele reflete a imagem de Deus, ele reflete a vontade de Deus, ele reflete a palavra de Deus, o desejo de Deus, mas ele não é semelhança de Deus. Como o encardido é um anjo, se rebelou contra Deus e não aceitou. Então ele começou logo ali com um objetivo. Como ele não pode atingir a Deus, ele quer atingir a imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano. Por isso que o pecado atinge diretamente o ser humano e nos deforma. Eu tenho dó de gente feia por isso. Que a pessoa, quando ela se acha feia, pode saber. A primeira coisa que faz você se rebelar contra Deus é essa feiura que você vai criando em si. O pecado deixa a pessoa cada vez mais feia. Eu vejo lá em Betânia, os meninos e as meninas chegam lá e estão deformados, estão escangalhados pelo pecado. E quando você vai tirando o pecado da vida da pessoa, ela vai retomando, ela vai retomando. Mas sabe o que é? Quem fuma não sente o tanto que o cigarro fede. Quem fuma não percebe. Só o dia que você parar de fumar, você, meu Deus do céu, eu fedia desse jeito. Fedia, meu filho. Porque você vai se acostumando, e aquilo vai deformando a pessoa, vai acabando com os dentes, a pele vai ficando medonha, a roupa vai ficando terrível. Mas não percebe. E ainda paga o dízimo do encardido. Está aqui, ó. Na igreja você dá lá um diziminho aí de 5, 10 reais por mês. Para o encardido é diário. Todo dia. E se faltar, você fica desesperado. Catando aquelas pontinhas de cigarro no chão para fumar. E ainda o encardido faz carregar aqui, ó, bem pertinho do coração. Para pegar, e com a mão ainda, né? A Bíblia diz que Deus, quando fez o ser humano, Ele pôs a sua mão. O ser humano foi modelado por Deus. Vocês imaginam, se o universo inteiro é obra da palavra de Deus, o ser humano feito pelas suas mãos é obra-prima de Deus. Nós precisamos retomar isso, meus irmãos. A beleza da sexualidade, a beleza da genitalidade humana é espetacular. Que coisa! Deus não precisaria fazer o ser humano para se reproduzir. Não precisaria uni-los. Esse coitado desse retardado lá na Itália, que está tentando fazer a clonagem, o Antinori, ele é Antinori, antissogra, antissogro, anti-tudo. Um coitado daquele. É um retardado mental. A clonagem se faz com planta. Você pega um pedacinho da árvore ali, planta, ela clona.
Deus podia ter feito isso também. Ou podia ter feito a reprodução humana sem contato físico, que nem o do sapo. Por que o sapo é feio daquele jeito? Feio e desanimado. Porque vem a sapa, vai lá na beira do córrego, põe aquela tripa assim. Você olha e lá vê aquela tripona da sapa lá. Vai embora, depois vem o sapo. Não, depois vem um. Desanimado. Vai pôr uma sementinha. Deus podia ter feito assim. Ia reproduzir muito rápido. Pega, por exemplo, a fêmea do peixe, a peixa. Quando ela dá aquela corrida assim na lagoa, a gente vê, chega a pôr a cabecinha para fora da lagoa. E vai soltando aquilo, vai 3, 4, 5 mil ovos. Vai grudando tudo no matinho de porco. Também podia ter feito sim. Mas não. Deus quis que o ser humano se reproduzisse através de uma relação sexual genital. E mais do que isso, que enquanto fizesse isso, que o ser humano pudesse chegar a um ápice, um prazer, a ciência diz para nós que o maior prazer que o ser humano pode ter no seu corpo é o prazer sexual. Porque isso é possível, colocando aqueles coisinhos elétricos no corpo. Master e Johnson fizeram essa experiência. É possível medir a sensação física durante um orgasmo. Nesse sentido, a mulher é mais do que o homem ainda. A mulher pode chegar a ter 12 sequências orgásmicas durante uma relação. Isso nós estamos falando de ciência. O maior prazer que o ser humano pode sentir. Pode. Porque enquanto não chegar nessa dimensão divina da sexualidade, não vai sentir coisa nenhuma. Vai sentir um prazer momentâneo. Mas foi Deus que colocou esse prazer. Para que o ser humano se perdesse nessa alegria. Por isso que a sexualidade é fonte, o Papa João Paulo II afirma, fonte de alegria. Fonte. Aliás, o Papa na Familiares Consórcio fala que é fonte de alegria e de cura. A sexualidade humana tem que ser lugar de cura, de curar o ser humano, de muitas coisas que nós vamos falar ainda. E, no entanto, é fonte do quê? Por quê? Porque o prazer que muitos têm na relação é um prazer que vem de fora. Por isso que precisa do Viagra, por isso que precisa do filme pornográfico, por isso que precisa ir para o motel ou para o matel, sei lá para onde vai mais. Por isso que precisa das variações, das aberrações. E aí, aquela palavra cabe certinho, das abominações que se faz, dos absurdos que se faz, que não precisa falar. No que se transforma aquilo que... Veja, a vitória do encardido. Os santos que tiveram essas visões de céu e de inferno, alguns santos tiveram, se sabe disso, e que a igreja aceitou como coisa verdadeira, embora não possa afirmar isso como um dogma da fé para todos. Mas todos os santos que tiveram a visão do inferno têm uma coisa em comum, a descrição das almas das pessoas. Então dizem os santos que quando olhavam no inferno, via tudo no inferno é feio, mas que tinha algumas almas, algumas pessoas que eram completamente deformadas, que era a coisa mais medonha, de sujeira, de fedor que podia existir. E os santos que perguntaram para Deus quem eram aquelas almas, a resposta que tiveram sempre foi as mesmas: as pessoas que viviam nos pecados sexuais. A deformação, porque vejam, se vai na essência. O mal que o mundo experimentou quando explodiu a bomba atômica está na essência. O mundo vai celebrar, e nós vamos assistir daqui a menos de um mês, a tragédia que foi a queda das torres do World Trade Center.
Por quê que aquelas torres daquele tamanho demoliram, se o problema foi lá em cima? Por que caiu tudo? Porque os que jogaram o avião lá estudaram, calcularam direitinho, isso foi no coração das torres. Há pesquisadores que dizem que se o avião tivesse se jogado 1 metro para cima, teria só demolido a parte superior das torres, não precisava mexer no resto. Mas ele foi lá, é muita inteligência, eles estudaram muito. Nunca a humanidade vai ter algo mais surpreendente do que o ataque do World Trade Center. Nunca. É inesperado de todos os pontos de vista, possíveis e imagináveis. Mas a meticulosidade, o estudo que ele fez, o cara jogar o avião exatamente naquele ponto, para dar o estrago que deu. E depois, o tempo que levou para jogar o segundo avião, na segunda torre, para dar aquele efeito, porque aí já estava sendo filmado, já estava tudo, e por isso que a gente pôde assistir isso pela televisão. Porque senão como é que estava filmando aquilo lá? Pois o encardido faz isso no matrimônio. Ele olha direitinho as duas torres, o homem e a mulher, e vai descobrir qual é o ponto nevrálgico, qual é o lugarzinho que ele tem que atingir para tocar. É o calcanhar de Aquiles. Aquiles era um herói intocável. Ele era protegido, o corpo dele era fechado, porque ele tinha tomado um banho no rio, não sei das quantas lá. Quando ele nasceu, a mãe dele teve uma inspiração, os deuses avisou ela que ela tinha que dar um banho nele, que ele ia ficar protegido, que nada ia atingir. E ele enfrentava guerra e pedrada de todo lado e flechada, não atingia. E um belo dia, quando ele humilha um humilde mendigo que está sentado à beira da estrada e que o humilde profetiza a queda dele, ele dá risada. E naquele dia acertaram a flecha no calcanhar, porque foi o lugar que a mãe dele segurou ele para molhar no rio, pegou no pezinho, quer dizer, ali não tocou a água. Interessante esse mito, essa mitologia do calcanhar de Aquiles. Por isso que ficou a expressão calcanhar de Aquiles, quer dizer, aquele ponto fraco. O encardido fica olhando para mim e para você sempre, tentando achar onde foi ali, qual é o calcanharzinho, aonde foi que não foi tocado pela graça. E como o batismo nos faz inteiros, imersos na graça de Deus, ele não acha ponto nenhum em nós da parte de Deus. De fora para dentro não tem jeito. Não tem jeito do demônio entrar no nosso coração de fora para dentro. Só de dentro, se nós dermos autorização. Então ele vai tentando, como ele não pode atingir nossa alma, ele tenta atingir nosso espírito. Mas também ele só pode atingir nosso espírito a partir da nossa liberdade, da nossa vontade. Então por isso que o demônio faz um trabalho todo de educação da vontade. É uma coisa a longo prazo. Tenta mudar um comportamento seu. Você que fuma e não conseguiu parar de fumar. Você que não consegue parar de comer doce. Tenta mudar um comportamento seu, para ver como é difícil. Quantas coisas nós já tentamos mudar em nós. Eu mesmo queria mudar uma porção de coisa em mim. Eu queria ter o temperamento do Padre Jones. Queria, meu sonho. Mas não tem. Longe. Mas longe. A hora que a coisa vai me enervando, eu vou ficando ruim, eu vou ficando irritado, sai de perto. Não consigo. O Padre Jones está na casa dele, chega 10 pessoas diferentes. Durante o café, ele levanta para cumprimentar as 10. Ah, eu não, tudo bom? Queria ser, mas não sou. Estou lutando. Já faz tempo. Queria mudar meu temperamento. Não ser tão irascível assim. Quando a coisa não atravessa na minha garganta, você nota na minha cara na hora. A minha cara muda. Tem a capacidade de ficar com a cara medonha na hora. Sai fogo pelas ventas assim. Estou lutando. Rezo, faço penitência, mas não adianta. Vai levar muito tempo ainda. O encardido sabe disso, que mudar um comportamento. Quer ver de nós adultos? Quanto mais velho, pior, meu filho. E no campo da sexualidade, pior ainda. Nunca se esqueçam que quem queria atrasanar a vida da Susana, Daniel 13, era 2 velhos safados sem vergonha. Moisés tinha 100 anos quando abandonou a mulher dele.
A Séfora, também com o nome deles até eu largava, né? Ou nome medonho. Mulher chamava Séfora. Ah, louco. Sai fora, né? Largou a Séfora e pegou uma etíope. Uma mulatinha, olha, esse gosto que nós temos já. Sargentelli, as mulatas do Sargentelli foi o Moisés que preconizou. Com 100 anos, velhinho. O Davi já estava em idade avançada, o tanto de mulher que aquele homem tinha. Aí que você vê, quantidade não resolve. Davi tinha 300. 300. Depois de velho, o corpo dele não esquentava mais, ainda foram arrumar uma virgem para ele. Mas também o tanto que andaram para achar aquela virgem, olha, foram achar lá no outro país. Lê aí, lê na Bíblia. Acharam uma sunanita, que lá no Rio. Ali na região não acharam uma. Verá de sem vergonha? Salomão tinha 1000. Era um bombril. E quem pôs Salomão a se perder? As concubinas dele. O Absalão, quando quis ofender o pai, pegou as concubinas, as 10, e usou elas explicitamente lá na frente do palácio, para todo mundo ver. Estou falando de gente idosa, gente já acabadinha e safada. Os velhos que queriam pegar os anjos lá de Sodoma e Gomorra, homossexualismo, quiseram ofender eles. Quando Jesus falou para quem não tem pecado, joga a primeira pedra, São João diz que, começando pelos mais velhos, cada um foi enfiando o rabinho no meio da perna e foi embora. Então, meu filho, quanto mais velho, pior. Ah, eu já estou com 50, já estou com 60, já estou carmando. Vai ver. Você vai ver, meu. Vai piorando muito, porque aí, e ainda piora muito, porque aí a cabeça quer uma coisa e o corpo não ajuda mais. Aí vem as aberrações. Ô André, você já está vendo? Né? A Bíblia mostra com toda clareza. Por que mostra tantos absurdos ligados às pessoas idosas, sexualmente falando na Bíblia? Por isso mesmo. Porque quanto mais tempo eu vou vivendo no pecado, mais eu vou me acostumando com o pecado, mais eu vou gostando do pecado. E não muda, é difícil. Difícil mudar uma pessoa mais velha. Treinar burro velho tem que ser um especialista. Depois que o burro aprendeu a andar por ali, mas não adianta. Você dá no burro, ele está lá, ele paga e não vai embora mesmo. Conosco é a mesma coisa. Enquanto é tempo, a gente tem que deixar a graça de Deus trabalhar em nós. Então, essa é a área número 1. O Ricardito, quando ele olha em nós, assim, ele olha número 1. E aí nós fazemos igual filme de mocinho. Ou igual as polícias quando vão enfrentar traficantes de droga. Eles põem colete à prova de bala. Já viu? Mas quando você vê no filme, a metralhadora que tem aquela rodinha assim com a cruzinha, alguma vez você já viu mirando no coração da pessoa? Mire a testa da pessoa. Ela está de colete à prova de bala. Mas o cara está lá olhando assim, vem na testa da pessoa. Bem, o Davi derrubou o Golias, que jeito? Golias veio lá, tudo armado. A descrição... Gente, a proteção que Golias usava era tão pesada que tentaram colocar em Davi, ele não conseguiu andar com aquilo. Puseram nele. Porque o primeiro passo e caiu. Não, tira esse negócio, dá meu estilingue lá. Eu sou bom no estilingue. 5 pedrinhas escolhidas, dedo, foi lá na beira do rio, ali perto da senhora, olhou, bem redondinha, que as pedrinhas lisinhas, pôs aqui no embornacento, jogou um punhado de areia na cara do homem, o homem ficou careiro. Aí pegou aqui no frontispício da testa dele,
Aí Davi foi lá, pegou a arma dele e cortou ele. O Encardito faz assim comigo e com você. Ele está olhando nós aqui, está filmando, analisando bem, isso aqui, o ponto fraco desse aqui é esse, sabe? Você vê, rapaz, olha a idade dessa, esse velho safado desse jeito. Quando eu pego ele. Quem padre lá eu pego, que a senhora lá. Ele está assim, ele está estudando, olha. Ele tem uma carne para que mineiro. Ele vai enrolando assim, é igual o velhinho da rural. O velhinho da rural andava sempre na contramão. Lá no igual tinha um homem lá na barra, no ponte, ele ia sempre para o lado esquerdo e voltava para o outro. Sempre na contramão. Perguntava para quê, por quê? Foi que é para desviar dos buracos. Agora, como é que na ida o buraco estava lá e na volta estava lá cá? Aí não entendi isso. Sempre. Queijainho, cigarro de paia, chapeuzinho. Estava na rural dele, foi para a cidade. Rapazinho saindo, uma BMW, serinho. Carro de 150 mil. E o velhinho com a rural dele, o freio meio ruim, arrebentou a frente da BMW. Ele pegou por trás assim. O rapazinho saiu doido, nervoso. Olha o que o senhor fez aqui, o senhor é culpado, como é que o senhor não olhou, como é que o senhor entra aqui, quem bate por trás? Calma, rapaz, eu lembro. Você está muito novo, muito nervosa. A vida não é assim não, velho. Tem problema, resolve, não tem problema não, velho. Você está muito nervoso. Estou nervoso, sim, sabe o que eu estou nervoso? Uma merda da rural dessa, o senhor bateu, o senhor quer roupa, o que tem? Calma, vamos conversar. Espera aí. Foi lá abrir o rural, veio com bornar. Essa cachaça aqui, ó, produzida no meu lambique. Toma um golinho dela para o senhor calmar. Deu um copinho, tomou. Não é boa? Sim, é boa, a cachaça é boa. Mas vamos resolver aqui logo. O senhor não podia tentar. O senhor não viu que estava fechado o sinal para o senhor? Eu vi que estava. Quem na vida não viu certas coisas que não devia acontecer? Quem de nós não toma um golinho? Porque tomou uns 8 golinhos. O senhor está mais calmo agora? Tô. Então agora vamos sentar aqui. Vamos chamar a polícia. Faz o bafômetro, vê quem está errado, pronto, paga. Quem tiver errado, paga, acabou. Pronto. A lei está clara. Eu vou pedir o bafômetro. Quem tiver errado... Olha, gente, o encardido é esse velhinho. Ele vai te dando golinho, vai dando, você vai carmando. Na hora H ele chama o bafômetro, e aí? O encardido é um velhinho desse? Ele tem uma paciência medonha. Não está nem aí. Agora ele está estudando qual é o ponto fraco. E sabe o que é triste perceber? Que a nossa religião, onde Deus assumiu um corpo igual ao nosso, onde a ciência diz para nós que é a única religião do mundo onde se encontra gente com os corpos incorruptíveis, onde nós nos alimentamos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, onde o corpo humano torna-se lugar, santuário de vida sacramental, é onde nós temos as maiores aberrações. Olha que vitória do demônio. Olha a vitória do encardito, gente. Quando deforma, porque o ser humano não parou para perceber a beleza, a santidade, a maravilha, imagem e semelhança de Deus. Quando eu afirmei isso há pouco tempo atrás, foi também uma inspiração que Deus me deu. O ser humano reproduz Deus. Para mim essa é a teologia mais bela da sexualidade. O ser humano não se reproduz. E isso está aí em Gênesis 1, lê com calma. Deus foi criando seres segundo a sua espécie. 10 vezes aparece isso aí. Pode ver. Contem. Animais que se reproduzem segundo a sua, e homem e mulher, segundo a imagem e semelhança de Deus. O autor sagrado deixa com todas as letras para nós: o ser humano não se reproduz. O
ser humano reproduz Deus. Gente, que coisa estupenda. Deus criou o universo inteiro, preparando para criar o ser humano. E criou o ser humano para poder se reproduzir. Tem coisa mais bonita que isso? O marido e a mulher, quando se unem numa relação genital, eles estão no Gênese. Eles estão reproduzindo Deus. E a reprodução de Deus na sexualidade genital não se dá só na hora em que nasce um filho ou não. O ato é reprodutor de Deus. Por que a sexualidade precisa ser revestida cada vez mais de um ambiente sagrado? Aqui já teve alguns casais amigos que fizeram retiro lá em casa. Nós temos o retiro 1 em Betânia, que é só sobre a sexualidade. O quarto do casal é preparado por nós. A equipe vai lá antes arrumar. Eu mandei imprimir nos lençóis imagens de anjos, né? E bonito, lençol azul. Azul é a cor mais bonita que tem, combina com meus olhos, é uma bela. A prova de que Deus é menino. Se fosse menina, o céu seria cor-de-rosa. Ele fez azul. Mas por isso que você vê, tem dia que fica meio cor-de-rosa assim. É Nossa Senhora. Nossa Senhora. Então nós mandamos fazer o lençol. Eu abençoei os lençóis. E na celebração da noite, depois das confissões, fazemos a cura interior. E a tarefa do casal é se unir sexualmente em cima daquele lençol sagrado. E os casais precisam retomar isso. Porque senão não virá prazer. E quando eu estou falando de prazer, eu estou falando de uma coisa santa, sagrada, que está no catecismo da Igreja Católica. Que o casal cristão que não vive o prazer sexual genital peca. O texto, eu vou ler, é do Papa Pio XI. Essa frase ele falou no dia 29 de outubro de 1951. E essa frase está citada no Catecismo da Igreja Católica, número 2362. Quando lá no retiro eu leio essa frase, eu coloco 4 possíveis autores para ela: o Freud, a Marta Suplicy, o Leonardo Boff e o Papa. 99% das vezes ganha a Marta Suplicy, o Freud, o Boff, o Papa nunca, coitado. E a frase é dele, mas ela é revolucionária demais. Diz assim: o Criador, que em sua bondade e sabedoria desejou conservar a raça humana por intermédio do homem e da mulher, unindo-os no casamento. Então veja, resumidamente o que diz a primeira parte da frase: Deus desejou a raça humana por intermédio do homem e da mulher. A sexualidade não é um acidente de percurso, não é uma escolha humana, é um desejo de Deus. Segunda parte da frase: igualmente, olha o peso aí, igualmente, do mesmo jeito, ordenou que ao cumprir essa função, que função? De reproduzir Deus? De se unir sexualmente? Igualmente, ordenou, é ordem de Deus, que ao cumprir essa função, o marido e a mulher experimentem o prazer e a alegria em sua carne e em seu espírito. Nunca você vai encontrar um autor cristão que tenha coragem de escrever o peso que tem isso. Primeira palavra que o Papa usa: a sexualidade é um desejo de Deus. Segundo, de igual forma ele ordenou. Se é a ordem de Deus, não cumprir essa ordem é pecado. Que ao cumprir a função sexual genital, que ao cumprir essa função, o homem e a mulher experimentam
o homem e a mulher, os dois, experimentem prazer e alegria. E para ninguém ter dúvida, o Papa ainda lembra que prazer é na carne e alegria é no espírito. Igualmente ordenou que, ao cumprir essa função, o marido e a mulher experimentem o prazer e a alegria em sua carne e em seu espírito. Terceira parte da frase piora do ponto de vista humano tudo isso e nos eleva a uma visão de sexualidade que você não vai achar em lugar nenhum do mundo. Buscando e gozando. Termo do Papa. Buscando, olha, o gerúndio nos dois. Buscando, é para procurar mesmo, e gozando desse, com dois S's, prazer, para dizer que é esse prazer que está logo ligado em cima. Os casais nada fazem de mal, apenas aceitam aquilo que o Criador nos deu. Vou ler agora a frase inteirinha, para depois você copiar. Você compra a fita depois, escuta e copia. O Criador, que em sua bondade e sabedoria desejou conservar a raça humana por intermédio do homem e da mulher, unindo-os no casamento, igualmente ordenou que, ao cumprir essa função, o marido e a mulher experimentem o prazer e a alegria em sua carne e em seu espírito, buscando e gozando desse prazer. Os casais nada fazem de mal, apenas aceitam aquilo que o Criador lhes deu. 29 de outubro de 1951, Papa Pio XII, no discurso que ele fez às parteiras. Então você pensa bem, Pio XII, 29 de outubro de 1951, tem 51 anos essa frase. Veja que, por que a igreja não ensina essas coisas? Isso está no catecismo da Igreja Católica. Como? Está no catecismo da igreja? Isso é doutrina da igreja. Deus desejou. Segundo, ordenou. Terceiro, buscando e gozando. Podia escrever a terceira palavra ali. Buscando e gozando desse prazer. O casal cristão pode e deve buscar o prazer. Prazer, e o Papa diz bem claro, na carne. O gozo carnal. Pode e deve. Deve, porque ele fala que o Criador ordenou, não sugeriu. Olha o peso que tem uma palavra papal. Ordenou, é ordem de Deus. É ordem de Deus o prazer e a busca do prazer. Daí, o casal, homem e mulher, porque o Papa fala explicitamente, o marido e a mulher, que não buscam e não gozam, fisicamente falando, estão pecando. No catecismo está no número, eu citei aí, mas esqueci já. 2362. Eu vi que tem gente com o catecismo, aí pode ler. Está embaixo, assim, no cantinho do lado esquerdo. Os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos, quando realizados de maneira verdadeiramente humana. Falar em verdadeiramente humano, você sabia que o ser humano é o único ser da natureza que podem realizar a expressão da intimidade sexual olhando um no olho do outro? De modo ordinário, todos os animais que fazem a cópula, eles não se olham. O ser humano pode. Verdadeiramente humano significa isso. Significa e favorece a mútua doação. Olha aqui, significa e favorecem a mútua doação, pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. Olha que visão de sexualidade que o catecismo da Igreja Católica tem. A sexualidade, eu já falei a palavra, está aqui, ó. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer.
texto do nosso catecismo. É fonte. O que é fonte? Quando nós ontem rezávamos o salmo de meditação, Isaías 12, bebereis com alegria da fonte da salvação. A sexualidade não está dizendo aqui, pode ser. É um imperativo categórico? É fonte de alegria e de prazer. E aí cita o texto. O próprio Criador estabeleceu que nessa função, isto é, de geração, por isso que gerar, não é fecundação só de filho. Os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar esse prazer e em gozá-lo. Olha o termo que está aqui no catecismo, falando em gozar, hein? E não é gozar da cara do outro, não. Carrinho da cara do outro. Dando risada, não. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Contudo, os esposos devem saber manter-se nos limites de uma moderação justa. 517, que é o discurso do Papa, está lá embaixo. Pio XII, discurso de 29 de outubro de 1951. É catecismo da igreja. Isso, tem que ensinar isso para o povo. Então não é pecado. Não. Padre do céu. A minha mulher precisa ler esse negócio aí muitas vezes, padre. Porque lá em casa, quando é para fazer o serviço, tem que virar o santo tudo quando a parede assim é. Tem que virar o santo. Senão, com a luz apagada. Vocês imaginam o sofrimento antigamente, que a família ficava, na Itália, a família ficava esperando a hora que mostrava o lençol sujo de sangue.